Olá Brasil, olá mundo! Sou o jornalista Pedro Mendes, diretamente aqui dos estúdios da Demais TV em São Paulo, com o programa jornalístico Chutando o Balde. E hoje o programa está sensacional. Vamos falar de um tema muito polêmico, muito forte, do grande herói Nelson Mandela. Ah, Pedro Mendes, por que falar de Nelson Mandela? Porque as novas gerações, as futuras gerações precisam lembrar da história desse grande homem que lutou pela igualdade das raças, que lutou para que o negro hoje, no mundo todo, tenha destaque e seja respeitado. É lógico que passamos por momentos de racismos muito expressivos no nosso país. Existe um racismo velado, ainda as pessoas, não a grande maioria, é lógico, mas pessoas que não são esclarecidas, acham que devemos definir as pessoas pela cor da pele. E isso é muito triste. Os nossos jovens, às vezes, nascem e são criados corrompidos por acharem que são melhores ou piores ou inferiores porque tem a cor de pele diferente, ou pela preferência sexual, ou por algum problema de mobilidade, deficiência física. E esse programa vem hoje dar um recado muito importante. Nós somos todos iguais. Não importa a cor, a raça, a religião, a condição social, financeira, econômica, nós somos indivíduos que somos todos iguais perante a Deus. Por que, Pedro Mendes, trazer o Nelson Mandela? Porque esse homem foi um exemplo no seu país. Ele lutou contra um sistema, ficou preso, foi torturado, teve situações terríveis, mas conseguiu ao longo da sua vida deixar uma grande mensagem. Então preste atenção nesse programa, não mude de canal, como sempre, só vou dar um recado do apoio cultural e eu já volto. Põe no pente, Braga, põe no pente! Carro ele comprou, com a sorte não contou. Precisou se proteger, não duvidou ao escolher. E antes do estresse, escolheu a PVS. Protegido ele ficou, e aperto não passou. Quem tem a PVS não passa mais estresse. Roubo, furto e colisão não incomodarão. Quem tem a PVS, incêndio ou PT, não é mais um problema pra você. O grande herói Nelson Mandela. A história dele já embalou crianças e crianças, histórias, jovens, pessoas idosas no mundo inteiro. O grande Nelson Mandela, que no seu país, na África do Sul, sofrendo inúmeras restrições contra tudo e contra todos, conseguiu fazer a diferença. E você que é preto, você que existe numa sociedade racista, não se ache inferior a ninguém. Siga o exemplo de Mandela, que mesmo com todas as suas privações e situações dificultosas, conseguiu alcançar grandes patamares. Essa história, ela vai até você neste programa Chutando o Balde para dizer que o racismo é uma coisa nojenta, é uma coisa vulgar, é uma coisa fora de moda, antiquada. Não existem palavras para definir
esse tipo de hostilidade que cometem com um ser humano. Porque as pessoas que têm a cor de pele diferente da sua não são melhores e nem piores a você, são o seu semelhante. Aprenda isso e você com certeza viverá muito melhor. Por isso este programa de hoje traz o grande Nelson Mandela. Preste atenção na matéria. O adeus a Nelson Mandela. Veja quem era esse grande homem. Põe no pente, Braga, põe no pente! Mais de 90 líderes mundiais acompanharam a cerimônia de despedida do ex-presidente sul-africano Nelson Mandela. Nesta terça-feira, autoridades de vários países chegaram ao estádio Soccer City, em Joanesburgo, onde há 3 anos Madiba fez sua última grande aparição em público, no final da Copa do Mundo da África do Sul. Entre os convidados estavam o presidente sul-africano Jacob Zuma, o primeiro-ministro britânico David Cameron, a ex-mulher de Mandela, Winnie, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, o ex-presidente americano Jimmy Carter e o presidente da França, François Hollande. Autoridades brasileiras, como a presidente Dilma Rousseff, também marcaram presença na solenidade. Foram ao todo 91 chefes de Estado, de governo em exercício, 10 ex-dirigentes e 75 personalidades ilustres, segundo informações do Ministério das Relações Exteriores do país. Milhares de pessoas ainda lotaram as arquibancadas do estádio para o último adeus ao pai da África do Sul. O mau tempo atrasou o início da cerimônia, que foi transmitida ao vivo para todo o planeta e contou com 1.500 jornalistas credenciados. O enterro de Nelson Mandela vai ser realizado no próximo domingo na aldeia de Kuno, onde ele nasceu. Para você que nunca viu, que não tem ideia de quem foi Mandela, deu para ter uma noção, após a cerimônia de enterro, quantos líderes mundiais estiveram presentes, prestaram condolências a este homem que lutou por uma igualdade social no mundo todo, inclusive no seu país de origem, na África do Sul. Ficou durante muitos anos a fio preso, sofrendo maltratos. Só que a sua voz não se calou, saiu, virou presidente, continuou a falar que o negro tem que ser destaque sim na sociedade. É um tema muito polêmico nós falarmos da escravidão, porque o negro sofreu muito e ainda sofre por consequência desta praga de achar que homens livres podem ser escravizados. Nós que somos negros, pretos, temos que nos unir. E o que eu vejo nos dias de hoje é o próprio negro, o próprio preto, discriminando o seu irmão de cor. Infelizmente é verdade. Nós falamos do racismo, falamos dos nossos direitos que têm que ser respeitados, mas esquecemos de nos lembrar que às vezes o próprio preto, o próprio negro, ele maltrata o seu semelhante. E quando ele tem uma oportunidade de se ascender na sociedade, ele se afasta da sua prole para viver uma vida abastada, esquece dos seus irmãos de origem. Aonde vamos parar? Por isso tá panela de pressão esse programa. Porque é fácil jogar a culpa das nossas frustrações apenas nos brancos, naqueles que são preconceituosos. Precisamos olhar para dentro de nós, para dentro de você que é negro, preto, e ter uma postura de olhar para o seu irmão de cor com igualdade, não de preconceito, porque somos uma só raça, a raça humana. E Nelson Mandela fez questão de pregar isto todos os dias da sua vida
paulatinamente. Existe algumas pessoas, é claro, que têm várias opiniões formadas sobre a pauta escravidão, sobre a pauta dos negros, sobre a vida do preto. Eu não quero aqui levantar nenhum tipo de bandeira, nem de criticar aqueles que são contra, nem de aplaudir quem é a favor. O Chutando o Balde, ele é um programa livre, independente, que traz reflexões humanas. Vejam quem foi Nelson Mandela e o que ele fez pela raça negra. Prestem atenção. Morre aos 95 anos Nelson Mandela. Relembrem. Põe no pente, Braga, põe no pente! Nelson Mandela, um dos heróis da luta anti-apartheid, morreu nesta quinta-feira aos 95 anos em sua residência de Joanesburgo. A notícia foi repassada pelo presidente sul-africano Jacob Zuma em mensagem à nação, avisando que o líder vai ter funerais de Estado. A movimentação na casa de Mandela, maior do que o normal durante todo o dia, provocou grande expectativa sobre o fim do líder, antes da divulgação da notícia no fim da noite. Dezenas de carros com amigos e parentes estiveram no local, assim como militares. Há 2 dias, o mundo ficou um pouco mais preocupado quando a filha do líder da luta contra o apartheid descreveu o pai como corajoso e lutador. De acordo com ela, mesmo nas horas mais difíceis, o espírito de Mandela estava sempre vivo. Nelson Mandela era mantido em sua casa em Joanesburgo sob cuidados médicos. Ele ficou hospitalizado de 8 de junho a 1º de setembro com um quadro de infecção pulmonar e, provavelmente, outras complicações. Relembrar as histórias dos grandes heróis nos faz refletir como anda de passos largos a sociedade para o inferno, como caminha para um retrocesso. Sim, porque ninguém mais levanta tais bandeiras de uma forma consciente, de uma forma robusta. Eles falam sobre o racismo, mas esquecem de muitas vezes falar que o próprio negro é o próprio racista que luta contra o seu próprio povo. Me ajuda aí, ô! São todos? Não, não são todos. Mas aqueles que ascendem na alta sociedade, muitas vezes têm vergonha das suas origens, têm vergonha da sua raça, escondem a sua parentela. E é difícil porque a maioria das pessoas que são de cor nesse país, da pele preta, já sofreu muito com a sua descendência escrava, com as coisas que lhe foram roubadas, não tiveram acesso à educação, não tiveram acesso a posses, tiveram todos os seus direitos cerceados, foram todos vilipendiados por um regime de escravidão que os levou para uma inferioridade mental. Como assim, Pedro Mendes? Sim, o próprio preto muitas das vezes acha que é uma pessoa inferior. Isso é um grande problema que precisa ser trabalhado até por profissionais da psicologia, porque não somos inferiores. É comum as pessoas se espantarem ao ver o negro em situação de destaque, e não é assim, não é isto que pregava Nelson Mandela. Por isso estou dizendo para vocês, vamos prestar atenção todos os nossos dias nos bons exemplos que passaram pelo mundo. Nelson Mandela era um cidadão que lutou contra tudo e contra todos para conseguir que a sua opinião fosse ouvida, para que a sua opinião fosse levada em pauta na alta sociedade da África do Sul. E isso, obviamente, se espalhou pelo mundo todo. Por isso, hoje, estou aqui falando de Nelson Mandela. E quero que o senhor e a senhora não mude de canal. Quero que preste atenção até o final.
nós devemos observar os bons exemplos na Terra. E Nelson Mandela era um exemplo de bons exemplos. A ONU, Organização das Nações Unidas, ganha estátua de Mandela. Olha só que homenagem sensacional. Põe no peito, Braga, põe no peito! I want to invite the president. O centenário de Nelson Mandela foi lembrado nesta segunda-feira na Cúpula sobre a Paz, à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas. Uma estátua do líder sul-africano foi inaugurada na sede da entidade, que fica em Nova York. A obra foi oferecida pelo governo da África do Sul. Durante a cerimônia, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, disse que Mandela era um dos grandes líderes da humanidade e personificava os valores mais altos das Nações Unidas. Hoje, no momento em que os direitos humanos estão sob pressão crescente no mundo inteiro, nós estaremos bem servidos se nos inspirarmos nesse homem excepcional. Nós devemos enfrentar as forças que nos ameaçam com a sabedoria, a coragem e a determinação que Nelson Mandela encarnou. O evento contou com a presença da viúva de Mandela, Graça Machel, que faz parte do grupo The Elders, de antigos líderes. Membros desta honrável Câmara, que esta cúpula não seja mais uma cúpula de declarações. Uma ação corajosa e sem precedentes deve vir em seguida. Para mim, celebrar Madiba é trabalhar para colocar fim a esta violência sem sentido, com prioridade e urgência. A ONU também celebra todos os anos, no dia 18 de julho, o Dia Internacional Nelson Mandela. O líder sul-africano, conhecido mundialmente por sua luta contra o apartheid, morreu em 5 de dezembro de 2013, aos 95 anos. Você que é preto, você que é negro, não importa a cor da sua pele, branco, ruivo, chinês, todas as etnias, vocês têm que ser respeitados. Vocês precisam ser respeitados. Estudem sobre o apartheid, olhem sobre a história de Nelson Mandela, leiam livros, documentários, porque traz à luz da mídia a igualdade social. E é um ponto muito importante que às vezes o senhor e a senhora, ao longo dos anos, acaba deixando passar batido, acaba não se orientando como bússola, que somos todos iguais. Quando acontece de um cidadão se achar superior ao outro pela cor da sua pele, diz que a sociedade está totalmente atrapalhada. Literalmente, a banana corre atrás do macaco. Está tudo errado. Os anos vão passando e nós vamos vendo a importância das coisas. Como é importante avisar as crianças, aos jovens, aos adolescentes, que temos obrigação de respeitar todos, independente da sua condição física, social ou cor de pele. Por isso, Nelson Mandela é reconhecido no mundo inteiro, porque ele não aceitava essa situação de inferioridade que queriam impor para ele. Esse era Nelson Mandela. Olha, pessoal, se você quiser gravar aqui nos estúdios da Demais TV, é só entrar no site demaistv.com.br. Você vai procurar o Rodrigo Braga ou a Kika e vai gravar o seu clipe, o seu podcast, o seu programa de TV aqui no Bom Retiro. Profissionais absolutos vão te ajudar a gravar e a realizar grandes sonhos. demaistv.com.br. As minhas redes sociais, Rodrigo Braga, é só entrar no Instagram ou através do YouTube, Facebook. Estamos aí com todas as matérias, canal Jornalista Pedro Mendes, tá? Disponível para vocês aí em todas as plataformas digitais, os nossos programas que vão deixar você muito bem informado.
voltando à pauta de Nelson Mandela, às vezes as pessoas falam, nossa, mas nós já sabemos disso tudo. Mas se nós sabemos disso tudo, por que o comportamento humano vem cada vez mais hostil? Por que vemos cenas de racismo acontecendo paulatinamente? Brigas, espancamentos, morte, humilhações. Por que que a pessoa, quando tem a cor de pele de um tom mais escuro, quando vai num shopping, às vezes é perseguido pelo segurança, que normalmente tem a mesma cor de pele? Me ajuda aí, ô! O próprio segurança que vai atrás do negro, do preto, também é preto, também é negro. Não dá para entender o porquê. Por conta de não conhecer a sua própria história. Se souber a história dos seus antepassados africanos, se souber a história de Zumbi dos Palmares, se souber a história de Nelson Mandela e de tantos outros que vieram antes de nós, que foram reis, que foram grandes homens, que foram homens respeitados, que foram escravos, que lutaram pela sua liberdade, com certeza teriam outro tipo de postura. Porque também é difícil condenar quem não conhece a história. Aquele que não conhece, aquele que não sabe, que fala sem conhecimento de causa, às vezes ele não se orgulha, não tem orgulho de ser o que é, porque vê outra pessoa discriminando e se acha inferior. E aí começa a inferiorizar pessoas da própria raça. É essa briga interna da raça negra, do preto, que precisamos parar. E o senhor e a senhora vai ter livre comentário nos vídeos, nas plataformas, para poder questionar ou não as palavras que estou dizendo aqui. Eu não quero ser absoluto e o dono da razão de forma alguma. Eu não quero ser uma voz que fale soberana em cima de opinião de outras pessoas, jamais. Você tem todos os direitos de questionar. Você tem todos os direitos de falar outras coisas. Pedro Mendes, eu não concordo com esse tipo de postura, eu não concordo que você fale dessa forma, porque nós estamos no século XXI, eu não penso assim, eu não sou racista, hoje tudo é vitimismo. Não tem problema. Você pode comentar, você pode se sentir insatisfeito, você pode dar a sua opinião. A sua opinião é muito importante para nós. Só que nós devemos avisar os nossos irmãos de cor que existiu um Nelson Mandela e existem outras pessoas que nos representam, que devemos ter orgulho e devemos seguir aquele exemplo, sim, para que pessoas que pensam ao contrário não nos façam de idiota. É muito importante ter uma representatividade e esse programa, ele abre as portas para todos aqueles. Então, preste atenção nessa matéria. África do Sul, 1º aniversário da morte de Mandela. Põe no pente, Braga, põe no pente! Uma cerimônia multirreligiosa foi celebrada ao amanhecer em Pretória para lembrar que a África do Sul está há 1 ano sem o ex-presidente Nelson Mandela. Queimando ervas dentro de um chifre de kudu, uma espécie de antílope, Ron Martin, chefe da comunidade Khoisan, realizou um ritual consagrado aos ancestrais. Após a cerimônia, foram realizadas orações cristãs, hindus, muçulmanas, judaicas e rastafaris, seguindo um espírito ecumênico que reflete a diversidade das comunidades do país e a universalidade da luta antirracista de Mandela. Esta colina na capital executiva sul-africana é dedicada aos que combateram o apartheid. Veteranos da luta contra o regime de segregação racial colocaram uma coroa de flores na base de uma estátua de 5 metros de Madiba, o nome pelo qual os sul-africanos chamam carinhosamente o filho favorito da nação.
Nascido em 1918 em Joanesburgo, Mandela foi o primeiro presidente negro de seu país e artífice da reconciliação racial depois de 3 séculos de dominação branca. Ele morreu em 5 de dezembro de 2013 por complicações de uma infecção pulmonar. Imagine quanto essas pessoas sofreram em 3 séculos de dominação branca. E é um racismo muito forte. As pessoas acham mesmo que são melhores que as outras. Você vê hoje, em pleno século XXI, nos hospitais, quando você vai nesses lugares e o médico é de cor, ou um advogado, ou um juiz, as pessoas olham, nossa, mas é ele é o médico, ele é o enfermeiro, é a pessoa que ele é o jornalista. Há um preconceito velado. As pessoas inconscientemente são preconceituosas. Elas têm esse preconceito, então vamos tomar cuidado. Mandela no esporte e na política. Põe no pente, Braga, põe no pente! Nelson Mandela não usou apenas a política, mas também o esporte para unir negros e brancos. Em 1995, 5 anos depois de sair da prisão, ele deu um passo significativo para reduzir as rivalidades entre as duas comunidades. A África do Sul acabava de deixar completamente o regime do apartheid. Mandela, então primeiro presidente negro do país, vestiu a camisa da seleção sul-africana de rugby, que era símbolo da elite branca. O gesto emblemático inspirou o filme Invictus, dirigido por Clint Eastwood e estrelado por Morgan Freeman no papel de Madiba, como era carinhosamente chamado. Boxeador na juventude, Mandela também foi decisivo na escolha da África do Sul como sede da Copa do Mundo de Futebol de 2010. Ele marcou presença em Zurique e apoiou a candidatura sul-africana na eleição da FIFA. Sua última aparição pública, no entanto, foi antes da final do Mundial, quando saudou os torcedores em 11 de julho daquele ano. Símbolo da luta pela liberdade, Mandela soube aproveitar com maestria os vínculos entre os valores de uma sociedade e o esporte. Reflitam na história de Nelson Mandela e vamos nos unir cada vez mais. Não só negros, pretos, mas todas as raças, brancos, deficientes físicos, todos aqueles que têm algum tipo de preconceito em cima, velado ou não. Vamos nos unir, porque somos todos iguais. Esse é o recado do nosso programa hoje. Fica para você, medita nisso, compartilhe para outras pessoas. Deus abençoe, fiquem com Deus.